paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos que nos assistem aí do outro lado dessa telinha. Eu quero vos deixar uma palavra de Deus ao seu coração e tenho certeza que Deus vai falar contigo. É uma palavra reflexiva, é uma palavra que você deve refletir, deve analisar, porque na verdade eu tenho por entendimento que não devemos ter obediência cega, mas devemos analisar tudo aquilo que ouvimos, para então colocarmos em prática se é de Deus ou não é de Deus. Então esta palavra é para você analisar. Mas diante de toda essa situação que nós vivemos hoje, situação vigente em nosso país e no mundo, nós temos ouvido tantas coisas. Eu estou falando aqui de ordem espiritual, entre nós os cristãos, tantas coisas temos ouvido. Então é exatamente esse assunto que eu quero tratar com você, mas de forma bem rápida, resumida, mas que você venha entender a importância das coisas e tomarmos certas precauções a respeito desses assuntos, para a gente não misturar as coisas, amém? Permita abrir a palavra de Deus e ler aqui um versículo que se encontra em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. O capítulo é o capítulo de número 2, o versículo de número 3, que está escrito assim, ó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. A resposta de Eliseu para os filhos dos profetas. Ali havia em Jericó uma escola de profetas e nós conhecemos a história. E aqui está narrando que os filhos dos profetas, vamos supor que aqui era os aprendizes de profetas, estavam numa escola de profeta. Eles vão ao encontro de Eliseu num tempo remoto. Eliseu estava esperando realmente as coisas acontecerem. Era alguém que tinha uma via de comunicação direta com Deus. Ele tinha esse meio de comunicação direto com Deus. Então eles chegaram e tentaram impressionar Eliseu dizendo: tu sabes que hoje mesmo tomará o teu senhor, a saber, Elias, por sobre a tua cabeça? Talvez eles ouviram de outros profetas, mas eles chegaram ali para impressionar a Eliseu. Eliseu falou: eu bem sei, calai-vos. Estava dizendo para eles: eu já sei de tudo isso que vai acontecer, calai-vos, me poupa dessas informações, me poupa dessas falácias, me poupa de tantas essas informações, de coisa que eu já sei, deixe de repetir essas coisas que já sabemos. Muito bem, eu quero trazer uma referência bíblica para você antes de aplicar para as nossas vidas hoje, para nós analisarmos, tomarmos conhecimento e analisarmos tudo isso que está acontecendo, porque tanto alarde entre o povo cristão, né? Vamos lá. Eu lembro muito bem que Jesus, criando uma parábola, a parábola de Lázaro e o rico e Lázaro. Então o Senhor vai falar a respeito daquele homem que tinha tudo na sua vida. A sua vida era uma vida regalada de tudo que ele precisava e que queria. Ele tinha, porque era um homem bem sucedido financeiramente. Do outro lado, ele fala de um homem pobre, de um mendigo chamado Lázaro, porém temente a Deus. Então, morrendo os dois, o Senhor Jesus vai falar que Lázaro foi para um lugar de descanso, o seio de Abraão, o antigo paraíso. E o homem rico foi sepultado. Vê que nem aí na parábola não há juízo para aquele homem. A parábola aí está dizendo, foi sepultado. E num certo dia, despertando aquele homem, ele havia-se ou estava em grande tormento, e ele vai clamar a Abraão,
dizendo: permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque aqui eu estou em tormento. Eu estou no fogo queimando, estou em tormento. Permita. Então a palavra que ele recebe é que quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Ou seja, a história, o que deveria ser feito, já se findou o tempo. Não tinha mais como recomeçar, não tinha mais como se arrepender e voltar. Então aquele homem rico, ele vai falar uma palavra: permita que eu vá avisar os meus irmãos, ou mande avisar os meus irmãos que estão lá na terra, para que eles não venham para cá. Agora ele despertou, depois de morto, despertou a vontade, o desejo missionário. Então a parábola vai completar dizendo: não dá. Lá eles têm Moisés e os profetas. Na verdade, no tempo de Jesus, Moisés já tinha morrido fazia muito tempo. Os profetas já tinham morrido há muito tempo. Naquele tempo nem João Batista não existia mais nessa terra. Mas por que a parábola fala de Moisés e os profetas? Ele estava usando uma figura de linguagem, falando: lá ele tem Moisés, ele tem a lei que Moisés escreveu. Ele tem os profetas, ele tem a história dos profetas, ele tem escrito, por escrito, os profetas. É interessante, meus amados irmãos, que naquele tempo nem todo mundo tinha acesso à lei e os profetas, mas se deveria buscar através de alguém que verbalizava a lei e os profetas, ou parte dela, de acordo com o que convinha falar naquela reunião que era convocada. Então nós temos aí que eles tinham a lei e os profetas têm a palavra de Deus. Não adianta querer despertar, trazendo para os dias de hoje, despertar hoje um espírito de profeta. Às vezes a pessoa não ora, não tem uma vida com Deus, mas de repente começa a expor, externar, verbalizar profecias, só porque o Brasil e o mundo está passando por essa situação. Analise isso aí, meu irmão. Pessoas que não têm menor compromisso com Deus, agora despertou nelas um espírito de profeta. E são tantas pessoas enviando profecias que Deus falou comigo, eu estava palestrando com Deus. Meu irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque tudo isso nós já temos o entendimento pela palavra de Deus. A palavra de Deus relata tudo isso. Vamos ler a palavra de Deus. Porque criar algo novo, porque criar algo diferente, se a palavra de Deus já tem tudo? O próprio Senhor Jesus falou: olha, não pode deixar, lá na terra eles têm a lei e os profetas, que eles procurem. Lá tem a lei e os profetas, nós temos a palavra de Deus. Parem de dar atenção a essas profecias. Por que as pessoas não profetizaram antes? Por que as pessoas não profetizaram quando tudo estava calmo, estava tranquilo? Porque no tempo remoto, as pessoas vêm despertarem nelas esse espírito de profeta. Ah, meu amado irmão, as pessoas estão banalizando o evangelho, a palavra de Deus. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é perder tempo, isso aqui não é ocupar tempo porque eu não tenho como ocupar tempo, eu estou indo para a igreja. Ah, eu quero uma cultura diferente. Meu amado irmãos, isso aqui não é brincadeira. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. É o nosso manual de instrução. Ela nos conduz à salvação e a viver uma vida santa, uma vida sacrossanta na presença do nosso Deus. Tantas pessoas acordem
profetas. Eu sei que Deus fala, eu sou fruto, eu tenho experiência disso. Deus já me usou já em profecia. Já recebi profecias que era de Deus e se cumpriu em nossa vida. Mas cuidado, nós não podemos reger uma igreja, um ministério, à base de profecias. Profecias e movimentos dentro da igreja. A palavra de Deus tem que estar acima de tudo dentro da igreja. A palavra de Deus tem tudo que você precisa. A Bíblia tem tudo que você precisa. Vamos abraçar as informações bíblicas. Vamos abraçar aquilo que o Senhor tem ordenado para nós abraçarmos. Nós temos visto tantas coisas nesses últimos dias. Eu fico pensando, eu coloco a mão no queixo. Eu fico pensando, poxa, o que está acontecendo? Eu não sou um super crente, não sou um salvador do mundo, o salvador é Jesus Cristo. Eu sou um estudante da palavra de Deus, que procuro examinar com cuidado a palavra do nosso Deus. Vamos receber a palavra de Deus, faça uma análise disso que está acontecendo. Com certeza, se está chegando até a mim essa enxurrada de pessoas agora enviando profecia, certamente também está chegando para você. Não saia consumindo tudo aquilo que chega, porque são lixos, às vezes lixos da informação, lixos da mídia, lixos das redes sociais, e isso só turba a nossa mente. Aquilo que não há coerência com a palavra de Deus deve ser descartado. Vamos abraçar a palavra do nosso Deus. Essa é a palavra de instrução que eu tenho para você. Como pastor, tenho a responsabilidade de manter a saúde espiritual da nossa igreja, do nosso ministério. Como temos voz aqui nas redes sociais, importa que seja falado para cada um dos meus irmãos e daqueles que nos assistem do outro lado desta tela. Mas para você fazer uma análise, não saia consumindo até isso aqui que eu lhe falei, não saia consumindo como que seja uma verdade absoluta. Examine, veja se a palavra aqui falada tem coerência com a Bíblia, com a palavra inerrante, palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus te proteja nessa tempestade aí de informações e de vírus também. Que o Senhor te cubra com a potente mão dele e a graça do Senhor seja sempre na sua vida e na vida da sua família. Esta parte é uma parte profética que eu faço, né, e profetizo sobre a sua vida. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Amém? E até a próxima, assim querendo Deus.